Glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco, né? Que Deus esteja no seu lar, na sua casa, na sua família, e que tudo vá bem na sua casa, que você esteja com saúde, com paz, com alegria. É que nós desejamos em nome de Jesus. Hoje o tema que nós vamos abordar é conceitos deformados sobre Deus, né? Às vezes a gente aprendeu desde pequeno a ver Deus de uma forma errônea, de uma forma errada, a qual nós não temos, muitas vezes não conseguimos ser íntimos de Deus, nos aproximar de Deus, porque temos às vezes uma ideia de que Deus é um Deus carrasco, um Deus que julga, um Deus que pune, um Deus ruim, e que se eu não for perfeita, aí Ele não me aceita. E é sobre esse Deus que nós vamos falar hoje, né? Muitas pessoas amam Jesus, amam, sabem do seu sacrifício, mas muitas vezes têm medo de se aproximar de Deus, porque o conceito que lhe foi dado desde criança, a doutrina em que ele foi doutrinado, né, na sua religião, mostrou um Deus que pune, um Deus que tá ali, ó, com chicote na mão. Eu não posso errar, eu não posso pecar. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Então, se Deus fosse castigar todos que pecam na face da terra, não existiria mais, porque todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. E é sobre esse Deus misericordioso, esse Deus que é cheio de amor, esse Deus que nos ama acima de tudo e nos provou isso, levando Jesus na cruz do Calvário. Então, Gustavo também está nos assistindo, é sobre isso que nós vamos falar. Deus abençoe sua vida, Gustavo. A teologia dos cristãos é boa, porém, o que sentem ao orar é terrível, pois os cristãos têm medo de Deus. Eles acreditam num Deus carrasco, com uma caneta na mão, pronto para castigar e punir. Como se Deus fosse desmancha prazer em tirar, proibir, subtrair e exigir renúncia. Deus não é do tipo faraó, sempre exigindo mais tijolos, feitor duro e sem coração, né? A Bíblia nos diz: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neste momento, você parou tudo que estava fazendo. De repente, neste momento, você poderia estar fazendo a janta, né? Ou lavando uma louça, ou pondo uma roupa no varal, né? Ou então, deitado no sofá, descansando, assistindo um filminho, mas você escolheu buscar agora o reino de Deus, buscar as coisas de Deus para a sua vida, a justiça de Deus sobre a sua vida. E aí, o que a palavra de Deus diz? Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, as coisas que você necessita, as coisas que você precisa, as coisas que muitas vezes você consigo mesmo não consegue alcançá-la. Às vezes você está precisando de um milagre, você está aqui diante do seu celular ou de um notebook me assistindo neste momento. Você está buscando coisas boas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando aquilo que vai te acrescentar coisas boas na tua vida, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Em Tiago 1,17, toda boa... A Bíblia nos apresenta um Deus que dá tudo aquilo de bom aos seus filhos. Bem, a palavra de Deus diz sobre isso, que Deus jamais vai dar algo ruim para você,
que Deus jamais vai te prejudicar, que Deus jamais vai fazer algo para destruir sua vida. Pelo contrário, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus projetou para nós, projeta para nossa vida, é bom. Em Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu quero contar aqui uma história para você. Um garoto chega da escola e mostra o boletim para o seu pai. Tirou nota 8. Então o pai fala para o filho que precisa estudar mais. No próximo mês, o filho estuda e tira 9. Então o pai fala que ainda não está bom. Aí o garoto estuda mais e tira nota 10. Vem todo contente falar para o pai, esperando um elogio. Então o pai diz para ele ao ver o boletim escolar: os professores de hoje são assim mesmo. Vivem distribuindo nota 10 por qualquer coisa. Você percebe que em nenhum momento esse pai foi um pai que lhe deu algum elogio, incentivo? Que falou: não, muito bem, meu filho, tá de parabéns, né? Aquela criança se esforçou tanto para receber um elogio do seu pai, mas o que ele recebeu foi críticas. Essa insatisfação dos pais, os filhos captam e transferem para Deus. Assim os filhos começam a ver Deus como um ser insensível, no topo de uma escada, dizendo: sobe mais um pouco. Há cristãos que pensam que nunca vão conseguir agradar a Deus. Oram, sentem que precisam orar mais, jejuar uma vez por semana não está bom, ler a Bíblia mais e mais, tem medo de perder a salvação e por qualquer coisa dizem: Deus vai te pesar a mão. Cuidado com a mão de Deus. Já ouviu isso? Já ouviu essas frases? Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Cuidado, hein? Cuidado com a mão de Deus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu já tive esse conceito no passado, graças a Deus. Quando corrigem os filhos, dizem: cuidado, Deus vai te castigar. Tudo isso leva os cristãos e os seus filhos a terem um conceito errado de Deus Pai. Deus é amor, ternura e compreensão. Porém, muitos têm medo deste Deus. É por isso que eles não conseguem ter uma intimidade com Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem abrir o coração para Deus e falar do seu sentimento, falar do que está sentindo lá dentro na sua alma. Porque eu não posso, imagina eu falar que eu estou sentindo, que eu estou decepcionada com Deus, que eu estou chateada com Deus. Certa vez uma pessoa de nome Maria me disse: olha, Jesus é bom,
morreu na cruz para nos salvar, mas Deus não. Ele só quer castigar a gente e vive vigiando a gente o tempo todo. Numa outra vez, chegou uma irmã no meu escritório, isso aqui é a escritora dizendo sobre as experiências dela, para a cura, e disse-me: olha, quando eu não era cristã, eu era mais feliz, porque Deus não se importava comigo. Agora que sou cristão, Ele vive me perseguindo, tenho sonhos horríveis, com Deus me castigando. Em outra ocasião, eu orava com uma moça e quando Deus me revelou que ela tinha medo de Deus, mágoa de Deus, e ela atribuía a Deus toda a sua desgraça. E Deus então lhe disse: não fui eu que te feri, e sim o diabo. Deus falou também do seu amor particular pela vida dela. E naquela mesma hora a moça aceitou o amor de Deus e foi curada. Deus é milhões de vezes melhor do que nós. É compreensivo, amoroso. Lá em Lucas 11:11 diz: e qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Deus não é o tipo de detetive policial secreto a nos vigiar a cada passo. Ele é amoroso. Lá em 1 João 4:8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é misericordioso, é rico em perdoar e longânimo para todos. É imutável e confiável, cheio de graça, sempre presente em nossas vidas, doador de tudo aquilo que é bom e perdoador, e pronto a nos entender. É santo, justo e imparcial. Eis a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são. Deus é verdade, não há nele injustiça, é justo e reto. Aquilo que nós acabamos de ler agora retrata bem o que Deus é em nossas vidas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus, em que eu não me achava digna de estar servindo a Ele, porque num determinado momento eu dei ouvido a Satanás. Eu já contei que eu tive muitos problemas na minha conversão com Jesus, na minha escolha, né? Não bem eu escolhi, mas Deus me escolheu e eu aceitei. E eu amei a Deus de uma maneira toda especial. Entreguei minha vida para Jesus de uma forma ímpar. E Satanás usava como instrumento aqueles que eu mais amava, minha família, principalmente meu pai e minha mãe. E eu ouvia muitas palavras ruins, pesadas, da minha mãe, que dizia que eu era uma decepção, que eu só fazia ela sofrer, e que eu ia sofrer muito na vida. E ela dizia coisas horríveis. E uma vez eu estava indo para a igreja e ela disse palavras muito pesadas. E no caminho para a igreja, uma voz disse para mim assim: tá vendo? Olha só, você na igreja, você canta, você na igreja, todo mundo acha que você é santa. Olha como você deixou sua mãe em casa. Você não é digna
depois você fala que é crente. E começou aquela acusação, e eu não percebi naquele momento em que Satanás estava me acusando, me fazendo ter culpa de algo que eu não tinha culpa, de me tornar uma pessoa desprezível, a qual eu não era, porque eu estava servindo a Deus. Que mal há em servir a Deus? E aquilo foi entrando no meu coração, e eu cheguei na igreja chorando, durante o louvor. Eu não prestei atenção no louvor, eu só chorava. E eu falei com Deus que aquele dia seria meu último dia ali na igreja servindo, e que era minha despedida. E de repente eu ouvi uma voz tão singela, uma voz cheia de amor, de paz, que começou a inundar meu coração, e que falava assim: não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Lembra naquele dia? Eu te escolhi, você é minha. E não precisa de mais nenhuma, você não precisa de mais aceitação, só aceita o meu amor. E me abraçou, eu senti os braços me envolvendo, e era um amor tão grande e tão maravilhoso, que aí eu me derramei, eu chorava. E naquele momento era o que eu mais estava precisando. Senti o amor de Deus por mim. Senti que eu era acolhida, que Ele me amava, que Ele cuidava de mim. E que aos olhos dEle, eu não era aquilo que aquela voz estava dizendo, que Satanás estava usando. E muitas vezes as pessoas cobram de nós para sermos algo que ele acha como referência de ser cristão, de amar a Deus, de ser sincero, de ser um homem ou mulher de Deus. E o coração do homem e da mulher, só quem conhece Deus. Então, as pessoas muitas vezes têm um conceito errado de Deus, o que é ser cristão e servir a Deus. E há muita cobrança, por isso que muitas pessoas não vão até Jesus, por isso que muitas pessoas não vão até Deus. Porque lhe é imputado uma carga pesada, que tem que ser perfeito. E às vezes eu ouço pessoas dizerem assim: eu não vou na igreja porque eu ainda fumo. Eu não vou na igreja porque eu ainda bebo. Socialmente, mas bebo. Então não sou digno de Deus. Mas é indo à casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a ministração do Senhor, que quem vai fazer a obra na sua vida é o Espírito Santo. Mas infelizmente existem muitas denominações, muitas igrejas que imputam isso como regra. Costumes, você não pode, você tem que ser assim, assim, assado, você tem que pôr a roupa assim, assim, assado. E muitas vezes torna o caminho tão estreito, que nem os fariseus na época de Jesus. Jesus entrava na casa de homens pecadores, como Jesus entrou na casa do cobrador de impostos, que era odiado, roubava o povo, era um ladrão.
Jesus entrou na casa dele, disse: convém hoje pousar na tua casa. Sentou à mesa com ele, comeu com ele, pregou a palavra de Deus para ele, para toda a sua família, para todo aquele povo. E os fariseus, vindo daquilo, começaram a criticar Jesus. Começaram a falar: olha, coma com os pecadores, olha aí. E hoje em dia não é diferente, por isso que as pessoas têm uma ideia errada do que é Deus. Por causa dessas pessoas que nem os fariseus, que estreitam tanto: ó, não pode isso, não pode aquilo, Deus não se agrada disso, ó, Deus vai pesar a mão, ai, se você fizer isso, Deus vai te castigar, ai, ó, o chicote, cuidado com o chicote de Deus, cuidado com... ai, não... E aí as pessoas não vão para Jesus, não se aproxima de Deus, não vê Deus como um pai zeloso, amoroso, que cuida de nós. Essa é a concepção errada que as pessoas têm, a visão errada que as pessoas têm de Deus. Porque a religião, porque as denominações, porque os homens têm mostrado um Deus que não é o Deus a qual a Bíblia fala. As causas das distorções são impressões recebidas no passado, algumas involuntariamente, outras voluntárias. Por exemplo, involuntária, quando no ambiente onde fomos criados houveram acidentes, tragédias, privações financeiras e até fome, críticas, implicações, correções erradas e humilhações dos pais. Tendo crescido em ambientes assim, temos dificuldade em projetar uma imagem correta de Deus. Isso é as causas involuntárias que aconteceram na infância, no passado, né? Criado dessa forma, sofrendo privações ou alguma tragédia na família, humilhações dos pais, forma errada. Aqui nós mostramos um exemplo da criança, do pai que ela se esforçava e ela nunca recebia um elogio, nunca recebeu um abraço: parabéns, meu filho, isso mesmo, eu sei que você é capaz, você vai longe. Eram essas palavras que a criança queria ouvir. Todo momento ela se esforçou para agradar o seu pai, para receber um elogio do seu pai. E muitas vezes a gente faz tanto, por isso que muitas pessoas desistem de servir a Deus. Por isso que as pessoas na metade do caminho falam assim: não aguento, não dá, servir a Deus assim não dá para mim, eu tô fazendo tudo errado, então é melhor eu ir embora, abandonar. Voluntária, né? Impressões voluntárias. Quando nós nos rebelamos contra Deus e cheios de ressentimento e amarguras, resolvemos deliberadamente desobedecer a Deus. Deus nos entende e fica profundamente triste, pois sabe que seus filhos têm uma imagem errada de sua pessoa. Deus quer que conheçamos e como de fato Ele é, e para isso quer curar nossos conceitos errados e imagem deformada sobre Ele. Então, eu vou contar aqui a história de um menino de 6 anos de idade, por nome Roger. Quando sua mãe morreu em um trágico acidente, ela havia bebido muito e saído para dirigir. Quando sofreu o terrível acidente,
No velório, as pessoas queriam consolar Roger, dizendo-lhe: olha, Roger, Deus levou a sua mãe para ser uma rosa no seu jardim. Deus queria mais uma flor no seu jardim. Então, resolveu levar a sua mãe. Dessa forma, Roger pensou que Deus era mau e levou a mãe, só porque queria mais uma flor. Roger decidiu daquele dia em diante não gostar de Deus. No seu coração cresceu uma forte amargura contra Deus. E isto levou para o caminho do homossexualismo, drogas e etc. Alguns anos mais tarde, ele veio aceitar Jesus como Salvador. E precisou ser trabalhado para perdoar a Deus e compreender que não foi a vontade de Deus, nem que Deus precisava de uma flor no seu jardim, mas foi a decisão errada da mãe em dirigir embriagada que custou-lhe a vida. É importante que você fale com Deus do seu modo e sinta que Ele é amor e a fonte de amor está pronta a te ajudar e te dar a vitória. Eu quero contar a experiência de uma história já faz mais de 20 anos, uns 25 anos, mais ou menos, ou mais, em que uma senhora, ela era da igreja, frequentava a igreja, era nova, tudo, e ela tinha um filho que tinha uma moto. E uma vez ela teve uma experiência terrível, que foi seu filho sofreu um acidente de moto, bateu de frente com um caminhão e veio a falecer. No dia do velório, ela começou a gritar. Estava eu, o pastor, lá no velório, e ela olhou para nós e começou a xingar a Deus. Começou a dizer palavras horríveis, desagradáveis, que parecia que davam facada no meu coração. E nós sabíamos de toda a história. Sabíamos que ele estava a mais de 200 km por hora. Era uma moto muito veloz. E descontrolou e morreu. E ela começou a xingar Deus de tudo quanto é nome e falando: eu não quero que vocês venham falar desse Deus, ele matou meu filho, ele fez isso, aquilo. Um determinado momento eu não aguentei. E no meio daquela multidão de gente que estava no velório, eu disse para ela: eu acho melhor a senhora calar a sua boca e parar de falar besteira. Respeito sua dor, mas a culpa foi do seu filho. Ele estava em alta velocidade. Não foi Deus que mandou ele dirigir em alta velocidade e assim perder o controle da sua moto e bater de frente com o caminhão. Não foi Deus que mandou aquele caminhão lá e matar seu filho. Foi a escolha que ele fez naquele dia. Então, cala sua boca antes que você se arrependa. Pedi desculpa por ela, por estar falando daquela forma, mas foi a única forma que eu encontrei. Ela calou a boca, abaixou a cabeça e não falou mais nada. Mas eu fiquei indignada. Eu falei: Deus não tem culpa. Por que as pessoas lançam a culpa em Deus das suas misérias, das coisas ruins? Porque fazemos escolhas erradas, depois sofremos as consequências pelas coisas erradas que fazemos. E aí a culpa é de Deus.
É importante que você fale com Deus o seu modo e sinta que Ele é amor. É a fonte de amor e está pronta a te ajudar e te dar a vitória. Amém? Então, tá triste com Deus? Fale. Tá tendo sentimentos ruins? Tá magoada? Fale. Pode ter certeza que Deus vai esclarecer. Pode ter certeza que Deus não vai te julgar. Deus não vai te condenar. Deus não vai te castigar. Mas Ele quer que você seja sincero. Muitas vezes as pessoas levantam a mão para o céu, glorificam, falam em línguas, adora, canta louvores, fala é para Deus. Mas está com mágoa no seu coração de Deus, está com raiva de Deus, está decepcionado com Deus. Vá diante dele. Por isso que Jesus disse que muitos me louvam com os seus lábios, mas o seu coração estão distante de mim, porque tem mágoa, porque tem ressentimento, porque vê Deus de uma forma errônea. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não está dizendo que Deus ama só os crentes batizados nas águas. Não está dizendo que Deus só ama aquele que está na igreja servindo a Deus, mas que Ele ama o mundo. Por isso Ele quer que você seja salvo, que você tenha vida eterna, que você tenha experiência com Ele. Você que está na sua casa, você que não experimentou o amor de Deus fluindo no teu coração, na tua vida. Você que fala que nunca sentiu amor de verdade. Abra o teu coração e deixa Jesus entrar e você vai ver o amor de Deus fluir na tua vida. Aí você vai entender porque muitas pessoas perseveram, muitas pessoas falam: não vou abandonar Jesus, não vou deixar de servir a Deus. Não é por medo, mas por amor. O amor que Ele acolheu, que Deus lhe acolheu. A gratidão por ser amado, por não ter sido rejeitado por Deus. Em Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aí em Romanos 8:38, 39 fala: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? Que as pessoas passam por perseguição, por luta, passam por muitas coisas porque elas experimentaram o amor de Deus na sua vida. Então elas dizem assim dentro de si: eu suportarei tudo que me vier. Posso ser rejeitado pela minha família, pelos meus pais. Os meus amigos podem me abandonar, podem virar as costas para mim,
Mas o que eu experimentei, o amor de Deus que eu experimentei na minha vida, nada, 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 nada neste mundo vai me separar disso que eu tenho experimentado. É por isso que muitas pessoas, elas lutam, elas enfrentam situações. E Paulo fala aos romanos sobre isso. Ele não somente escreve cartas aos romanos convertidos de Roma, sobre porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Ele estava vivendo tudo isso na sua vida. Muitas vezes ele foi perseguido, foi apedrejado, dado até como morto, deitado lá, desacordado, e as pessoas acharem que ele ter morrido, e ele se levanta e vai e continua pregando. As prisões não seguravam Paulo porque ele continuou fiel ao Senhor. Mesmo preso, ele começava e escrevia cartas e enviava aos filhos de Deus para continuar firme. E ele falava deste amor de uma forma muito especial, porque Paulo foi um homem cruel no passado. Paulo foi um homem que perseguia e matava os cristãos, levava para a cadeia. Paulo era um daqueles que estava ali diante de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro diácono que pregava a palavra de Deus e que morreu por causa disso, apedrejado. Paulo estava ali. Foi testemunha da morte de Estevão. Mas o amor de Deus entrou no coração de Paulo. E de perseguidor, ele começou a ser perseguido porque ele amou tanto a Deus. Porque Deus não olhou somente as coisas ruins que ele fez no passado. Deus não olhou para o seu passado, Deus olhou quem ele era como criatura, como homem, e disse: te farei um grande homem de Deus. E ele não ficava só pregando para os judeus, porque os judeus o rejeitaram, porque os judeus conheciam a sua fama de perseguidor. E muitos religiosos naquela época falavam: é aquele que mandava matar, perseguir os cristãos. E Paulo falou: vou pregar para os gentios. Gentios eram os que não eram judeus. Aí ele começou a pregar aos romanos, aos gregos. Ele começou a ir para a Ásia, para vários lugares, aos coríntios, aos filipenses. E saiu pregando para todos os lugares, pessoas não judeus. E muitos, e muitos, e muitos foram entregando a sua vida para Jesus. O amor de Deus entrou na vida de Paulo, de um homem cruel, um carrasco. Ele se tornou um homem que amava a Deus de uma forma tão profunda, e que ele pôde dizer aos romanos assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras maravilhosas. Paulo era um homem que eu admiro muito.
que não era inconstante, que não tinha altos e baixos. Para ele era prosseguir, era ir em frente. Muitas vezes Paulo passou fome, muitas vezes Paulo passou frio, mas ele não atribuiu isso a Deus. Pelo contrário, ele se alegrava. Nem a fome, nem a nudez. Às vezes as pessoas iam onde Paulo estava. Às vezes Paulo estava lá exercendo seu ofício, trabalhando, fazendo túnicas, né? Tingindo túnicas, trabalhando lá, e as pessoas falavam assim: Paulo, você não tem tempo, você está trabalhando para ganhar teu sustento, me dá o lenço que você limpou o teu suor. E eles pegavam um lenço de Paulo que ele limpou o suor, e ia sobre os enfermos, colocava sobre esses enfermos, e esses enfermos eram curados. Mas a Bíblia não relata nenhuma vez que Paulo se murmurou ou reclamou da sua situação. Só um momento em que ele disse para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Alguns teólogos dizem que Paulo tinha um problema de saúde. Alguns diziam que era um demônio que o perseguia, mas eu acredito que Paulo tinha algum problema de saúde e que às vezes fazia ele sofrer. E ele disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu não sei o que você está vivendo agora. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus fala para você que a graça dele te basta. Que a graça dele te basta. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Para de atribuir a Deus aquilo que não é de Deus. Começa a rever teus conceitos. As escolhas foram suas. Às vezes as pessoas reclamam de Deus pelo seu casamento. Mas quando você escolheu a pessoa para casar, você perguntou para Deus se era da vontade dele? Se era a pessoa certa? Você fez as escolhas. E nós, muitas das vezes, queremos atribuir a Deus as tragédias do mundo. Teve algumas tragédias que ocorreram no mundo. Por exemplo, o tsunami lá na Tailândia, na Indonésia, né? Eu acho que foi na Indonésia, se eu não estou errada. E matou milhares e milhares de pessoas. Fala, mas por que tudo isso aconteceu? As pessoas têm destruído a natureza. As pessoas têm feito coisas horríveis, poluído o meio ambiente. Então, tudo as causas, as tragédias naturais que acontecem no mundo não tem a mão de Deus, tem a mão do homem, porque tudo tem suas consequências.
Tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos vai ter consequência. Se fazemos escolhas erradas, vamos sofrer por essa escolha errada e não adianta culpar a Deus. Se não cuidamos da nossa saúde, ficamos doentes. Não fazemos exercício físico, somos sedentários, comemos um monte de porcarias, não comemos comida saudável, ficamos doentes e depois fala, por que eu tô doente, Deus? Por que o Senhor deixou eu ficar assim? Como assim? Aí vem esse Covid e todo mundo pergunta, todo mundo fala, um monte de pregador falando que é castigo de Deus. Castigo de Deus não foi já investigado e descoberto que esse vírus foi feito em laboratório, foi feito por mão de homens. Foram homens que criaram essa coisa ruim. Deus não tem culpa dessa doença. Deus não colocou, jogou essa praga no mundo e falou, agora quero que morra milhões de pessoas no mundo inteiro. Não. Mas por que Deus não protegeu? Por que Deus não nos protegeu? Deus está protegendo eu e você. Deus está guardando a nossa vida. Tem muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus que morreram no Covid. Mas porque Deus quis levá-los. Mas existem muitos homens e mulheres de Deus que pegaram e estão vivos, glorificando a Deus. E tem muitos como eu, como muitos que estão me assistindo que nunca pegaram. E em nome de Jesus nunca vão pegar. E aí, o que acontece? Agora, se eu saio sem máscara, se eu não higienizo minhas mãos, se eu fico no meio de muita gente, se eu saio sem necessidade, vou bater perna, como diz o ditado, vou bater perna, né? Fico pegando nas coisas, relando nas coisas, fico me expondo a minha vida à contaminação sem necessidade. A culpa é de Deus se eu pegar e ficar doente? Claro que não. Mas, pastora, tem gente dentro de casa que pega Covid? Mas o parente leva, filho leva. Há poucos dias eu vi uma reportagem em que muitos pais morreram, estavam fazendo tudo certinho, não saía de casa, se isolaram, mas seus filhos iam para balada, ia para negócio de funk, sabe? Esse negócio de funk, se misturando sem máscara para dançar, para beber, para fazer sei lá o que, e trazendo a contaminação para os seus pais que estavam fazendo as coisas certinho dentro de casa. E a culpa é de Deus? Então estamos vendo conceitos errados de Deus. Estamos vendo um Deus, nós temos uma ideia errada de Deus, que Deus é aquele que é o carrasco, e Deus não é. Tudo que sofremos, tudo que passamos, são consequências das nossas ações. Por isso, Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Muita gente tem perguntado nos dias de hoje: por que eu estou vivendo isso, meu Deus? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que o Senhor deixa eu sofrer assim? Já se perguntou?
Já perguntou, já olhou para dentro de você e viu onde você está errando? Por que tais as atitudes têm chegado a essa consequência? Nós temos que fazer uma autoanálise em nós mesmos. Deus não quer te prejudicar, Deus não quer te destruir, Deus não quer que você seja infeliz. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus quer dar-nos coisas boas, o melhor. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha paz. Para isso, achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. O mundo lá fora esqueceu de Deus. O mundo lá fora só quer bebida, só quer drogas. O mundo lá fora só quer orgias. O mundo lá fora só quer festaiada. O mundo lá fora só quer fazer coisas erradas. Só querem satisfazer a sua carne, o seu eu, a sua vontade. E depois, quando tá na pior, né? Quando tá lá embaixo, no fundo do poço, fala: a culpa é de Deus. Faz uma autoanálise. Olha para dentro de você. Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas ações? As suas práticas? Estamos chegando no final. E antes de orarmos, eu quero agradecer a todos, a irmã Leia, a Ana, a Rose. Tem muitas pessoas nos assistindo, Maria Luísa, irmã Luísa, Deus abençoe, a Rose, né? Daniel Dan, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, a Josélia Sampaio, lá de Goiás, a irmã Valdenita, Deus abençoe sua vida, a Paula, minha prima, Deus abençoe você, Paula, a Letícia, minha nora, que Deus abençoe a vida de vocês, a Vanusa, Gustavo, a Ana, a Veroneide, a Fran, muitas pessoas aqui que estão nos assistindo, né? E eu fico feliz pela sua vida. Eu acredito que a palavra de Deus chegou até você. Eu confesso que hoje era um dia que eu estava muito triste. Não queria fazer hoje a live. E eu falei com Deus. Eu falei: Senhor, eu não queria fazer a live, eu não queria. Queria ficar quietinha, Pai. Estava muito triste na minha alma. Mas o Senhor falou comigo que muitas pessoas estavam esperando essa palavra de hoje. E que eu não tinha que satisfazer a mim mesmo, mas fazer a vontade dEle. Eu creio que hoje Deus pode ter alcançado ou ainda vai alcançar alguém que necessita dessa palavra. Eu não sei qual o mistério de Deus. Eu não sei qual o propósito de Deus, mas eu sei que Deus tem algo especial para alguém hoje. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, vocês que estiveram comigo até agora. E nós vamos fazer esta oração agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você responda comigo esta oração. Pai, nesse dia, eu venho a Ti de todo o coração. Reconheço o Teu amor por mim, pois me amaste, estando eu longe, me chamando
e me deste um nome e teu sobrenome. Eu sou teu filho. Tu me adotaste, me transformaste em teu herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Pai, tudo que é teu é meu e tudo que é meu é teu. Eu me rendo a ti. Pai, tu és justo e tremendo. Não há nada semelhante a ti, Senhor, amoroso e compassivo. Eu quero te conhecer como Davi te conheceu e te chamou de meu pastor. Que neste dia o Senhor seja o meu pastor, meu guia e protetor. Quero te conhecer como Abraão, a quem tu chamastes amigo e te conheceu. Eu quero ser teu amigo. Quero que tu participes da minha vida de vitória e tristeza, pois tenho certeza que somente o teu amor me salvará deste mundo. Conquistaste com teu grande amor. O desejo do meu coração é de participar da tua vitória, do teu amor contigo. Eu me rendo a ti, minha vida e meu amor, e por toda a eternidade estarei contigo. Tu és a fonte de amor que jorra sobre mim. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de ti, Senhor, em favor de cada uma dessas vidas que estiveram presentes nessa hora, nessa ministração, meu Deus. Eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a sua necessidade, conhece os seus anseios, conhece suas tristezas, suas dores. Oh, meu Pai, suas dúvidas, seus conflitos. As suas fraquezas, vá de encontro a eles agora. Que eles possam confiar em Ti, que eles possam abrir o seu coração para o Senhor e com sinceridade, singeleza de coração, eles possam falar tudo aquilo que eles estão sentindo na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Que eles possam declarar a sua dor, possam se mostrar para o Senhor, abrir o seu coração, em espírito, em verdade, declarar tudo aquilo que estão sentindo. Quebranta corações, restaura e cura feridas, traz alegria àquele coração triste. Ó Pai, traz paz àquele coração angustiado, oprimido, traz saúde ao corpo que está doente, cura toda enfermidade, todo espírito de enfermidade alojado no corpo dos seus filhos fisicamente. Ó meu Deus, nos ossos, na carne, no sangue, nos órgãos, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal, caia por terra. Que o Senhor, meu Deus, seca a vida de cada um dos teus filhos, protegendo, guardando e livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Guarda a sua casa, guarda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado por estar comigo neste momento, estar aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida nesse dia.
Sei que estou emocionada, mas eu creio que Deus foi de encontro à vida de cada um. Até quarta-feira que vem, e nós íamos falar sobre cura interior, mas Deus muda os seus propósitos. Que essa palavra tenha ido de encontro à sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira às 20 horas. Fiquem com Deus.